E aí, o jeito que você estuda pode estar te deixando mais burro? Isso mesmo, o vídeo de hoje eu vou falar sobre como a forma que você estuda, na verdade, pode não estar ajudando em nada, e é justamente esse um dos maiores motivos do porquê você pode estar se desmotivando dos estudos. E eu quero trabalhar com vocês a minha história de como eu resolvi isso na minha vida acadêmica pelos últimos 10 anos. Bom, sem enrolação. Eu acreditava que só ler, fazer resumo, grifar seria o suficiente para eu aprender, mas o que acontecia é que, bom, eu sentava, pegava um livro, por exemplo, um livro como esse aqui, né, Max Weber, Ética Protestante, o Espírito do Capitalismo. Eu sentava ali, ia fazer os grifos e tal, e eu não aprendia nada, não aprendia porra nenhuma com aquilo ali. E era muito frustrante, porque eu tinha que chegar na faculdade, eu tinha que estar com o texto entendido, com o texto decorado, né? Eu ainda acreditava em decorar na época. E não tinha entendido o texto, ficava viajando nas discussões. Mas uma coisa chamava minha atenção. As discussões me faziam entender muito mais do que a leitura em si. Eu comecei a pensar, bom, a leitura tá errada, eu só venho aqui e faço a discussão que vai dar certo. Também estava errado. Então é o seguinte, fiquei por anos nessa, até que um dia eu descobri o estudo de um cara chamado John Dunlosky. E o John Dunlosky, ele fez uma revisão monumental, mais de 5, 6 anos estudando. E o estudo dele vai trazer o quê? Que todas essas técnicas de estudo, elas não prestam. Grifar, revisar, quer dizer, revisar sim, mas assim, grifar, sublinhar, ficar lendo, fazendo resumo, nada disso importa. Nada disso vai funcionar, nada disso é o que... Quer dizer, tem ganho, mas o ganho é muito marginal. E aí, o que realmente funciona, né? Primeiro que, quando eu descobri isso, eu falei, caramba, errei minha vida inteira, né? Errei minha vida inteira. Se eu soubesse disso quando eu fosse mais novo, só Deus sabe qual estaria o meu nível intelectual, cognitivo agora. É uma coisa que eu quero já passar para os meus filhos desde o início, essa criação baseada em evidências. Essa criação baseada em evidências é absolutamente importante. Quase que eu desliguei o microfone, quer dizer, eu desliguei, mas eu liguei de novo. E, bom, eu tô olhando para baixo, para quem já conhece os vídeos, é porque eu tenho um resuminho aqui só para não me perder. Mas, enfim. E neste processo, na faculdade, eu também estava lendo filosofia e tal, e eu entrei em contato com as obras de Foucault e de Bauman. E aí a primeira do Foucault me fez entender o porquê que o sistema educacional faz isso com a gente. Porque o sistema educacional não te quer pensador, não te quer pensante, ele te quer obediente. No geral é isso, né? Quem tiver inteligência, capacidade de sair desse filtro, vai servir muito bem para as vagas de CEO, empresário, enfim. São poucos, né? Não tem vaga para todo mundo, então é importante que o sistema mantenha as pessoas nesse processo de repetição, ou seja, a capacidade de ficar quieto, obedecer, escrever ali o professor está escrevendo e pronto. Inclusive, off-topic, eu dei aula, né, no ensino médio por muito tempo, e uma coisa que eu tinha muita briga com diretores de várias escolas, e uma das coisas que me fez perder a vontade de estudar, é que eles não queriam aprendizados eficientes. Então, por exemplo, eu levava, sei lá, aprendizado baseado em projetos, ou as coisas que eu vou falar aqui, eles não gostavam, eles queriam que eu passasse no quadro, para o aluno escrever, para chegar em casa, mostrar para o pai e para a mãe, lá o caderno cheio de coisa escrita e tal. Pai, mãe, se você faz isso com seu filho, você está destruindo o futuro dele. Não faça assim. Ah, mas eu fiz assim e funcionou. Então, você fez assim e funcionou porque provavelmente você é muito inteligente já de antemão. Geneticamente, psicologicamente, socialmente, isso te levou a ser muito inteligente. Agora, se você usasse as melhores técnicas baseadas em evidência, você seria ainda mais inteligente. E todo mundo pode ser mais inteligente. E aí eu também teve um outro problema que as pessoas têm hoje muito, inclusive quando eu estava na faculdade não tinha chat GPT, mas hoje tem, que é esse excesso de informação. Então você tem PDF, você, por exemplo, eu falo inglês desde, sei lá, 14, 15 anos de idade, então assim, você tem acesso a muito PDF, mas mesmo em português tem. Você tem YouTube, você tem o Google e agora o ChatGPT. Então é um excesso de informação absurdo que teoricamente deveria fazer todo mundo estar mais inteligente, mas, na verdade, esse excesso de informação só gera confusão, porque não tem densidade. Você pode até compreender um conceito, mas você não sentou ali, leu um livro e fez o que tem que ser feito de fato. Eu sei que os PDFs contam, tá? Eu, inclusive, estudei muito para PDF quando eu não tinha grana para comprar o que eu queria estudar. Até hoje eu uso o PDF muitas vezes quando o livro que eu estou procurando não tem para comprar no site, por exemplo.
Mas o problema não é isso, o problema é essa falta de profundidade. Então o Zygmunt Bauman, o definidor da modernidade líquida, ele vai falar isso, olha, não tem profundidade no conhecimento, então o que nós precisamos é encontrar uma forma de se aprofundar naquilo. E aí, cara, o que acontece? Eu estudava, tentava memorizar tudo, não guardava nada. Para pior, quando você tenta guardar uma informação, você está guardando uma informação. Você é como um pendrive. E seres humanos, os inteligentes, eles não são pendrives. Eles têm que ter capacidade de associação e de criação sintética dialética. O que significa isso? Então eu tenho um pensamento X sobre determinado assunto e eu estudei aquilo, aí eu tento aplicar na realidade aquele novo estudo, a realidade me dá um dado novo, e através desse dado novo e aquilo que eu aprendi, eu cruzo isso e faço uma fusão, e dessa fusão nasce um aprendizado. E isso é a dialética hegeliana. Ou seja, se eu fico nessa só de decorar, não tenho capacidade de pegar essas associações novas, jogar elas no mundo concreto e ver a realidade nova que vai me melhorar. E aí, quando a gente fala de se melhorar, tem muito essa característica neoliberal mesmo, do empresário de si, do gestor de si mesmo, de que, pô, você tá numa concorrência com todo mundo e você tem que ser melhor. Você tem que desenvolver técnicas, você tem que internalizar essas técnicas, quase como num RPG, que você vai estar num nível mais alto para enfrentar o chefão melhor do que os colegas, enfim. É isso, essa é a sociedade que nós vivemos e a melhor forma de sobreviver nela hoje é dessa forma, estando se desenvolvendo, estando na ponta dos cascos, que é o que a gente fala de alta performance. Inclusive, tem um tópico interessante que é, você tem que ser organizado tanto individualmente quanto coletivamente. E aí não me importa, né? Não me importa sua ideologia política, eu sempre falo isso, contanto que você não seja nazista. Não sei se... Acho que eu posso falar isso, né? Acho que a plataforma não vai me ferrar, porque, bom, eu acho que não. Então, contanto que não seja isso, tudo bem, você tem que ser organizado individualmente e coletivamente. E você não consegue ter senso crítico para entender se o teu coletivo, né? E aí, quando eu falo coletivo, cara, pode ser tua igreja, tá? Não precisa se filiar a partido, não é isso, a vida não é só sobre isso. Pode ser a tua igreja, pode ser o teu grupo de amigos, esse é um coletivo, de certa forma. Você não tem senso crítico para ter direcionamento estratégico de liderança para onde estão indo. E como diz o gato da Alice no País das Maravilhas, quando você não sabe para onde você quer ir, qualquer lugar importa, certo? Então, é muito importante resgatar este processo de profundidade de pensamento para conseguir, como eu falei novamente, pegar esse dado novo que você tem na sua cabeça, que você estudou, que você compreendeu, jogar ele contra a realidade, o problema é que está se impondo diante de você, disso, tese, antitese, a fusão dos dois, a solução que você encontrar, síntese, e dessa síntese você sair melhor, mais inteligente, mais capaz, mais competente, basicamente, né, evoluindo a tua skill no RPGzinho da vida aí, de forma bem didática aqui. E aí, cara, na minha realidade, isso começou a me frustrar muito, certo? Essa minha incapacidade de entender, de decorar, me frustrava muito, e eu comecei a me sentir burro. Eu nunca me senti burro, porque eu sempre tive uma memória muito boa, mas era uma memória, então tudo era uma referenciação. É legal referenciar, eu referenciei aqui para vocês Bauman, Foucault, enfim, mas quando você vive de referenciação, você não tem opinião. E eu vejo que a coisa mais cara do mundo hoje são duas, né? A atenção e opinião. A classe média precisa de opinião, e a classe média vai comprar pessoas que tenham opiniões. Porque antigamente era o conhecimento, né? Essa figura do profissional, ele era aquele que tem capacidade de resolver um problema através do seu domínio técnico. Agora não é mais isso. O domínio técnico é importante, sim, claro, mas o ChatGPT pode me dar domínio técnico. Eu preciso de alguém que tenha experiência, competência naquele domínio técnico, mas também tenha uma opinião que só surge através do quê, novamente? Muito estudo, muito trabalho versus o mundo real em sínteses que vão ser cada vez mais importantes, tá? Então, se você está estudando, se você é um cara que está assistindo esse vídeo, é porque você quer tirar nota, você quer passar num concurso, você quer ser mais inteligente, você quer empreender, você quer ser foda, enfim. Você tem todo o direito de querer ser foda. Então, entenda isso. Aquele que mais vai ganhar dinheiro no futuro é aquele cujas opiniões são valiosas. E uma opinião, para ser valiosa, ela precisa ser densa. Ela precisa ser enriquecedora. Claro, tem gente aí que ganha dinheiro falando besteira. Mas não vai ganhar a longo prazo. Porque daqui a pouco vem outro cara que fala mais besteira que ele no mesmo nicho e ganha dele. Então não é... Falar besteira vai te dar seguidor rápido, pode até dar dinheiro rápido, mas não vai te dar densidade a longo prazo.
Se alguém me apontar um exemplo disso, provavelmente vai ser exceção. E exceções normalmente só confirmam as regras. 99% das pessoas que estão no mercado há 10, 15, 20, 30 anos no topo são pessoas cujas opiniões são densas. Porque estudam muito, refletem muito, meditam muito sobre aquilo que fazem. E claro, eu sei que isso é privilégio, mas se você quer saber o caminho é esse. Enfim, aí, como é que estava aqui, como é que eu escrevi aqui? Enfim, aí eu tive clareza que eu estava estudando de qualquer jeito e fui pesquisar os melhores estudos. Isso é uma coisa que eu sempre recomendo. Se você tá aqui nesse vídeo é porque provavelmente você pesquisou como estudar melhor ou algo do tipo. E eu recomendo isso, sabe? Vá pesquisando, vai entendendo, vá agindo, vai... Então, assim, eu separei, sei lá, por 50 melhores técnicas de estudo que temos no mundo e tal, e apliquei todas para ver o que funcionava em mim. Tem umas 5 ou 6 que eu gosto bastante, né? As outras, não é que elas não funcionam, só não combinam tanto comigo. Porque tem isso também, quando a gente fala de evidência científica, a gente não está falando de verdade, a gente está falando de redução de margem de erro. E aí, a partir da redução de margem de erro, a gente aplica o que tem de melhor nas evidências e vai adaptando para a realidade de cada um. Porque eu sou diferente de você é diferente de mim, enfim. Mas a melhor forma é começar pelas evidências e ir reduzindo aqui. Se isso é um trabalho, parece muito trabalhoso para você, é com isso que eu trabalho, inclusive, né? Trazendo essas soluções baseadas em evidências para as vidas das pessoas. E aí é o seguinte, cara, aí eu entendi realmente quais são as melhores técnicas de estudo. A primeira delas você precisa criar objetivos de estudo, você precisa ter um porquê. Se eu não tenho um porquê muito definido, não vou estudar, sabe? Vou estudar por quê? Para tirar nota? Vou estudar porque me falaram que eu tenho que estudar? Não, então... Se eu não tenho um porquê, eu não faço. Se eu tenho um porquê, eu faço. Nietzsche vai dizer, aquele que tem um porquê suporta qualquer como. Então, eu preciso desse porquê. A partir disso, eu crio uma visão. Tenho uma visão, visão de longo prazo. Daqui 5 anos eu quero estar, sei lá, terminado o mestrado, ter entrado no doutorado, ter lido tantos livros, ser um especialista em nisso. Tá, beleza. Disso, a gente reduz a visão a 5 anos, a gente reduz a visão a 3 meses, que daí eu crio as minhas metas. Daqui 3 meses eu quero estar com pré-projeto de mestrado, eu quero ter contato, sei lá, com o orientador, ou eu quero ter lido tal livro, eu quero ter feito tal coisa, não sei o que, tal. E aí eu reduzo isso em 90, e aí eu descubro qual que é a minha atividade diária. Eu sempre faço isso. Então, os meus objetivos, eles têm 90 fases. Por quê? Porque eu vou fazer eles todos os dias, certo? Mas e se eu falhar um dia? Bom, então eu vou ter que, sei lá, enfrentar o chefão lá do nível 90 estando no nível 50. Mas tá tudo bem. O que importa é que no longo prazo, no delta T, eu vou estar sempre evoluindo. Porque não adianta ser disciplinado só para dizer para os outros que é disciplinado, só para ser bonito. Eu vou tirar um print da minha checklist de hábitos e postar nas redes sociais e eu vou ganhar dinheiro com isso. Não, isso não existe. Então eu preciso adquirir aquelas habilidades, porque o dinheiro que eu ganho hoje vem do meu trabalho, mas o dinheiro que eu vou ganhar amanhã virão dos meus estudos, porque se eu parar de estudar, qualquer um me supera, qualquer um que está estudando o mínimo, qualquer um que está... Se eu ficar o dia inteiro vendo besteira na internet, qualquer um que abrir um livro, seja Pai Rico, Pai Pobre, sem todo respeito a quem leu e gosta, mas é o mais básico do básico do básico, é um livro de propaganda, basicamente, esse cara vai me superar, né? Então, eu preciso disso. Isso serve para qualquer área. Se você é azulejista, se você é nutricionista, se você é fisioterapeuta, se você é advogado, se você é Uber, você precisa estar desenvolvendo a tua capacidade cognitiva porque você está numa competição. E competindo com um cara que tem a mesma experiência que você, a mesma saúde que você, a mesma disposição, só que ele é 1% mais inteligente, você vai perder dele. Então, não briguem comigo, essa é a regra da selva, essa é a regra do mundo, é assim que o mundo é desde sempre. Eu acho que mesmo que, sei lá, se a sociedade se tornasse um dia comunista, ainda seria assim. Ainda teria uma estratificação baseada em competência, certo? Estratificação, diferenciação social baseada em competência. Então, você precisa ser competente. Inclusive, numa conversa com um mentorado meu ontem, eu perguntei para ele, qual que você acha que é o maior problema do Brasil? Você acha que é o Lula e o Bolsonaro? Ele tá fazendo um teste, né? Aí ele pensou e falou, cara, porque eu tava falando que os problemas, baseado em Fernando Braudel, né, que é um historiador que vai falar dos períodos de longa duração, e ele falou, cara, eu acho que o problema do Brasil é a competência. E eu falei, é a incompetência. E eu falei, e essa incompetência existe desde quando? Ele, cara, faz 500 anos, desde 1500. Eu falei, pois é. Então, tem que ser resolvido a incompetência. Você resolvendo isso só na sua vida,
você já vai estar acima de muita gente. O que é uma luta, né? Não é fácil, mas é necessário. E aí, eu criei os meus objetivos de estudo, comecei a usar um processo chamado Active Recalling, que é recordação ativa, certo? Então, a capacidade de eu terminei um estudo, tá, fecha o livro, agora eu preciso buscar lembrar o que está ali. Hoje, uma ferramenta muito legal que você pode usar, sim, use a IA para estudar, mas dessa forma, pega um livro de verdade, senta, estuda. Nem que seja um PDF, tá? Beleza. Pode ser um vídeo no YouTube também. Inclusive no YouTube, se você souber pesquisar, você consegue assistir aulas de universidade. Enfim. Então pega ali a aula, concluiu. Você pega o microfone do seu celular, entra no ChatGPT, abre aquele microfone lá e começa a tentar lembrar o que você estudou. E vai falando, que ele vai escrever para você. A hora que você falar, você pode dar suas opiniões, inclusive, né? E aí você dá um enter, você vai receber ali do ChatGPT uma resposta, um feedback daquilo que você estudou, você faz uma reconsolidação, e a partir disso, o que você pode fazer? Repetição espaçada, ou seja, você pega conceitos e você coloca num aplicativo chamado Anki. Anki é muito usado para aprender idiomas, mas você pode usar para conceitos. Então, as leis da termodinâmica, o que é cisparidade, o que é um valgo dinâmico, o que foi, qual foi a atuação de Robespierre na Revolução Francesa, o que é xilema e floema, o que é a diferença de fluvial e pluvial, sei lá. Você pode colocar tudo isso lá e ele tem um algoritmo que, conforme você vai acertando ou errando as cartinhas, ele vai te mandando, com o passar do tempo, as repetições para que você sempre tenha aquilo fresco na sua memória. É uma das melhores formas de aprender idiomas, porque idiomas tem muito a ver com memorização. Aí você fala assim, pô, cara, mas você não falou que decorar estava errado? Então, só decorar está errado. Agora, quando eu consigo decorar a associação do conceito com sua definição, e se eu tenho profundidade de pensamento a partir daquela definição, pronto, eu vou conseguir referenciar, eu vou conseguir usar o conceito quando for necessário, e a partir disso ainda fazer novas conexões, associações novas e criar coisas novas, que é para isso que a gente quer ser mais inteligente, em qualquer área. Se você quer ser um vaso de planta que fica repetindo coisas, cara, eu já falei, o ChatGPT tá aí, ele vai ganhar de você. Agora, o ChatGPT dificilmente vai conseguir fazer associações. Claro, ele faz associações lá e tal, mas você não consegue ter o pensamento dele. Então, você precisa ter na sua cabeça esse pensamento para você conseguir fazer esse tipo de associação. Então, é uma combinação, né, do Active Recalling, que é a capacidade de relembrar de forma ativa, e da repetição espaçada. E a última técnica foi intercalar matérias. Então, hoje, os meus estudos são muito densos. Então, eu tenho, por exemplo, os estudos, eu sempre separo em, vamos supor, estou enfrentando um problema, como gravar mais vídeo para o YouTube, vídeo melhor. Aí eu vou estudar os melhores especialistas de YouTube. Aí eu vou estudar as melhores evidências científicas, porque se tem pesquisa disso, de YouTube, relatórios de números e tal. Aí eu vou estudar a psicologia e a neurociência associada a quem está assistindo o vídeo do YouTube. Aí eu vou estudar a filosofia por trás da criação de vídeos, do creator e tal. Aí eu vou estudar a história e a sociologia por trás disso. E à noite, nos meus dias, quando eu for assistir um filme, uma série, jogar um game, o que eu for fazer, o que me der vontade de ter lazer, eu vou fazer uma curadoria buscando obras que me ajudem a expandir essa perspectiva de ser um creator, de ser um criador, de gravar vídeos, de estar falando para um público. Por quê? Porque também existe uma coisa chamada metanoia, a capacidade de te converter a uma nova perspectiva, que às vezes você está enxergando a criação por um lado e na verdade o lado é outro. E aí você precisa desse processo de referenciação solitária, que é dialética, né? Você e o filme. Porque, cara, como diz a frase, quem vai pela cabeça dos outros é piolho. Você precisa construir a tua forma. E assim, claro que isso aqui não é uma aula sobre YouTube. Eu diria, copie infinitamente os formatos que você gosta. Porque mesmo você copiando 100%, você não vai conseguir copiar 100% porque você está ali. Então vai vazar um pouquinho do seu. E com o tempo você vai adicionando outras coisas. Mas eu estou dando um exemplo de estudo. Então eu estou intercalando sempre elementos diferentes. E isso que eu estou falando só YouTube. Minha vida não é só isso, né? Então eu trabalho com mais de 60 elementos. Então eu estudo para a caceta. Por quê? Porque é o que vai fazer com que a minha hora seja cada vez mais cara, que eu seja cada vez mais inteligente e que você
mais vezes queira assistir os meus vídeos, tenha mais vontade de assistir os meus vídeos e ter acesso ao meu conhecimento, porque fala, pô, o cara, enquanto eu tava trabalhando com tal coisa, fazendo tal coisa, esse cara tava estudando isso aí, eu vou ouvir ele. Simples assim, né? Quando eu vou ver um vídeo sobre conserto de geladeira, eu não vou chegar lá e assistir e falar assim, porra, eu sou melhor do que esse cara. Não, eu assisto e eu falo, pô, o cara ficou a vida inteira aprendendo isso, vou aprender com esse mestre. E aí, acho que 30, 40% de tudo que eu aprendi na minha vida foi só de ouvir pessoas falando sobre o que elas fazem. Aí, cara, quero te dizer que a minha vida não foi fácil nesse sentido, porque todos os dias, às vezes até hoje, me dá vontade de voltar para aqueles atalhos de, não, vou só grifar aqui o texto, porque grifar dá a impressão que você está estudando, né? Mas não tá. Vou fazer um resumo, vou não sei o quê. Dá a impressão muito que você está estudando, mas você não tá. Então, direto, tenho vontade de fazer isso. Mas hoje eu sinto que o estudo me dá poder. O estudo me... Ele não é mais uma obrigação, ele é uma transformação. Para quem joga videogame ou RPG ou coisa do tipo, quando você vai farmar XP, basicamente você vai ganhar pontos que vão fazer o teu bonequinho ter números melhores. Eu vejo que o estudo e todo tipo de aquisição de habilidade focada, com prática deliberada, é isso. Ou seja, eu posso enfrentar o chefão no nível mais baixo, só que eu vou ter que lutar muito contra ele para chegar lá. Minha chance é muito menor, porque o chefão é complicado. Agora, quanto mais eu evoluo na minha vida, quanto mais eu evoluo meus status, né, meus atributos, maior chance eu tenho contra o chefão. Quem já jogou Dark Souls aí, ou os jogos Souls-like em geral, vai entender isso muito bem, né? Pra quem não entendeu, bom, sinto muito. Aprenda a jogar videogames. Não é coisa de criança, tá? Eu sempre falo que coisa de criança é não fazer atividades de adulto, é não ter responsabilidade. E aí, você pode ser criança assistindo filme mais de 18, você pode ser criança assistindo futebol, você pode ser criança trabalhando, inclusive. Porque, inclusive, essa mentalidade de autodestruição também é uma mentalidade muito infantil, é uma mentalidade de alguém que não está amadurecido mentalmente. Então, tudo é coisa de criança se quem está fazendo é internamente criança, e nada é coisa de criança se quem está fazendo tem uma mentalidade amadurecida. Vamos sempre lembrar que os comportamentos definem muito o que a gente é, sim, mas as motivações por trás dos comportamentos definem muito mais, ok? Até porque se não fosse assim, todo padre seria santo, todo pastor seria santo, e a gente não sabe o que é. E a gente sabe que não é. E eu sou católico, ok? Mas enfim, só estudar para passar de ano ou para ter nota vai te tornar uma pessoa sempre medíocre. Agora, se você assumir o método, você vai ser um gênio. Então, traga isso para sua vida, tá?